Sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você um diálogo esclarecedor e consolador à luz da doutrina espírita, baseados nos ensinamentos de Jesus, seus ensinos e seus exemplos. Hoje abordaremos o tema Desigualdade das Riquezas, cuja bibliografia está na descrição deste vídeo. Recebemos nosso convidado, irmão Jefferson Quadros, trabalhador voluntário do Movimento Espírita. Seja bem-vindo, Jefferson. Olá, Vanderlei. Olá, amigos e amigas que nos assistem. É uma alegria poder estar de novo aqui com vocês. Muito obrigado. Desigualdades sempre foi um tema das mais variadas rodas de conversas em toda a sociedade, desde os mais longínquos tempos. Mas a desigualdade das riquezas sempre foi o que mais gera aquecidas conversas. Conte-nos, Jefferson, o que falta ao homem compreender sobre este tema? Vanderlei, amigas, amigos, falar sobre desigualdades, principalmente no que tange às riquezas, sempre é motivo de muita conversa e, às vezes, nem muito entendimento, né? E, ciente disso, isso lá desde 1864, Kardec já nota essa preocupação que nós temos frente à vida alheia, né? E muitas vezes a gente se preocupa, né? Por que o fulano tem, por que o ciclano não tem, por que existe tanta desigualdade, por que o mundo é assim, né? E quando a gente olha do prisma material, fica difícil de entender. Mas a doutrina espírita nos traz um prisma diferente, né? Trazendo-nos um novo olhar sobre essa situação, né? Para que nós possamos compreendê-la de uma maneira mais ampla. E nós começamos refletindo sobre uma partezinha específica do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, organizado por Allan Kardec, lá no capítulo 16, onde a gente tem um texto que é intitulado Desigualdade das Riquezas. E lá, Vanderlei, tem uma frasezinha que me marca muito, que diz assim: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procura resolver desde que se considere apenas a vida atual. É o que nós vínhamos falando antes. Quando nós olhamos nesse prisma material, né, única e exclusivamente com a experiência que a gente tem agora, né, nessa reencarnação, fica difícil entender. Porém, baseado nessa colocação que os bons espíritos trazem por intermédio de Kardec, a gente convida a todos que estão nos assistindo agora para refletirem conosco sobre o contexto da reencarnação e as suas peculiaridades, né? E aqui a gente abre um parênteses para levar em consideração que cada um de nós tem necessidades diferentes, cada um de nós tem características diferentes, e o planejamento reencarnatório de cada um de nós será diferente, naturalmente. E a gente precisa levar em conta que todos nós temos débitos para com a justiça divina, todos nós temos necessidade de crescimento moral, todos nós temos virtudes que precisam ser desenvolvidas, nós temos também imperfeições que precisam ser trabalhadas, e nesse contexto todo, a nossa reencarnação é programada para que cada um de nós tenha oportunidades coerentes com as necessidades que nós precisamos trabalhar de maneira mais intensa. E assim, a providência divina, né, por meio dos espíritos que fazem o planejamento reencarnatório, sob o nosso consentimento, e aqui é importante, a gente consente com essa programação, eles organizam para a gente programas reencarnatórios nos quais nós vamos experienciar a abundância de meios materiais ou a escassez dos mesmos, e sobre isso nós encontramos no Evangelho também, segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 8º, uma frase que diz assim: há ricos e pobres, porque, sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é para os que a sofrem
a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Então, aqui fica claro, amigas, amigos, Wanderley, que tanto uma circunstância, a abundância ou a escassez, ela acabam sendo uma espécie de prova para cada um de nós. E precisamos aprender a conviver com essa escassez ou com a abundância, a fim de que aprendamos a utilizar com coerência, com inteligência, aquilo que Deus nos concedeu, lembrando que nada nos pertence, os bens materiais que nós temos, por mais avolumados que sejam, por mais escassos que sejam, sempre são divinos, sempre são de Deus. E quando a gente retorna à vida espiritual, a gente os deixa aqui, né? Então Deus nos concede ele para que sejamos usufrutuários. E ao ser usufrutuários, nós precisamos dar um bom uso. E aí a gente lembra nesse momento, Wanderley, aquela passagem do Evangelho que Jesus conta do trabalhador fiel, né? Que ele dá 3 moedas para um, dá 2 moedas para outro e dá 1 moeda para um outro dos seus servos, né? Essas moedas foram dadas a cada um de acordo com as possibilidades. O senhor da terra lá não deu as moedas aleatoriamente. Aquele que ele tinha dado 3 moedas, ele trabalhou e fez essas moedas duplicarem. Quando o senhor voltou, ele entregou 6 moedas de volta. Aquele que havia recebido 2, da mesma forma, duplicou-as, e quando o senhor voltou, eles entregou o dobro de moedas para ele. Mas aquele servidor que recebeu só uma, ficou com medo de perder aquela moeda e enterrou, e não fez ela prosperar. E aí, quando ele leva de volta a moeda, ele diz, eu fiquei com medo de perder o que o senhor tinha me dado, né? Porque eu sei que o senhor ceifa onde não plantou, eu sei que o senhor, não me lembro direito o texto ali, mas é mais ou menos assim, né? E ele diz, servo infiel, né? Eu te dei, né? Uma missão, né? E tu não a realizaste direito. Podia ter entregado para os banqueiros, deixar lá a jura, e quando eu voltasse, tu me restituiria. Essa parábola que Jesus nos conta é bem útil nesse momento em que a gente procura entender, né, essa desigualdade das riquezas, porque cada um de nós vai receber de acordo com as nossas necessidades e também de acordo com as nossas possibilidades. Nesse capítulo do Evangelho, em especial, o texto faz uma análise, lembrando para nós que se todo mundo recebesse, né, todo o dinheiro do mundo fosse dividido igualmente entre todas as pessoas, demoraria muito pouco tempo para que a desigualdade fosse quebrada. Porque nós não temos as mesmas habilidades, porque alguns de nós desperdiçaríamos mais, outros de nós economizariam mais, e assim essa igualdade seria desfeita muito rapidamente, porque existem diferenças de qualidades, de capacidades. Por isso, é importante que exista essa diferença. E analisando do lado material também, Wanderley, e amigos e amigas, o que seria do mundo se não houvessem as riquezas? Quem que iria alimentar, né, a economia? Quem queria empregar pessoas para dar o salário justo e a gente poder ter as nossas aquisições? Quem queria construir as grandes empresas? Né? Então, as fortunas têm também a sua importância porque elas ajudam a sociedade a crescer e a evoluir. Mas no que tange ao entendimento dessas diferenças, né, a gente precisa lembrar que são critérios adotados pela justiça divina e que nós precisamos levar em conta, né? E levando em conta essa reflexão que a gente fez agora, nós vamos pegar uma outra frasezinha de Kardec, que está lá naquele mesmo texto, Desigualdade das Riquezas. Kardec questiona assim, por que não são igualmente ricos todos os homens? E a resposta diz, não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aí a gente vai entendendo, né, o porquê que a vida, né, e as riquezas acabam se movimentando tanto, né, porque cada um de nós tem as nossas propensões. Porém,
a gente não está amarrado a ficar numa estagnação frente à nossa vida. Nada nos proíbe de tentar evoluir, de tentar prosperar. E é natural que assim façamos. Porém, não pode virar uma doença, não pode virar um vício, não pode ser prejudicial às pessoas à nossa volta. Então, quando eu trabalho excessivamente, eu faço hora extra na empresa e não termina mais, aí eu não vejo a minha família, eu não vejo os filhos crescerem, eu não vejo o tempo passar. E quando eu vou poder usufruir de todo aquele dinheiro que eu guardei, eu fico doente, ou quiçá eu até desencarno e não posso aproveitar tudo aquilo. Então precisamos agir com inteligência, amigos e amigas. Tem uma outra passagem do Evangelho que nos diz assim: a gente não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus da fortuna. Nós precisamos escolher de um, né? Um deles. Porém, a gente pode levar em consideração que a gente pode fazer Mamon servir a Deus. Quando a gente consegue utilizar os bens materiais que nos são concedidos em benefício das pessoas à nossa volta. Nós vamos dar um bom uso para aquela fortuna, para os bens materiais que a gente tem, em benefício das pessoas que compartilham conosco os caminhos da vida. E é esse o propósito que Deus tem para tudo aquilo que nos é concedido. Aprender a dar um bom uso. E quando a gente consegue fazer isso, amigos e amigas, tenhamos certeza que nós estamos no caminho certo. E agora, Vanderlei, eu vou entrar num assunto diferente aqui para a gente fazer uma reflexão mais profunda. O que é riqueza? Né? Se a gente olhar lá no dicionário, me dei o trabalho de olhar no dicionário. Riqueza, segundo o dicionário, é a qualidade do rico, de quem possui muitos bens materiais. Mas também, riqueza é a abundância de qualquer coisa, fartura. Eu posso ser rico de saúde, eu posso ser rico de alegria, eu posso ser rico de amizades, eu posso ser rico de tempo, né? E uma outra característica da riqueza é em relação aos bens espirituais ou imateriais considerados valiosos. Eu posso ser espiritualmente rico. Essa riqueza da qual existe a abundância ou a escassez pode ser também em relação à espiritualidade, pode ser em relação ao eu. Precisamos nos analisar e entender: será que eu sou realmente rico daquilo que eu deveria ser? Né? Será que eu tenho amizades verdadeiras? Será que eu construo boas obras? Será que eu estou fazendo pelo outro o que eu gostaria que os outros fizessem por mim? Será que eu dou bom exemplo? Será que eu sou um bom familiar para as pessoas que convivem comigo na família? Quando a gente tem uma família feliz, isso é uma riqueza sem fim, muito valiosa. Quando a gente tem amizades verdadeiras, é um outro tesouro com um valor incalculável, que a gente precisa também se esforçar por adquirir. Então, a riqueza pode ser vista por esse prisma também, e é importante que a gente já veja, não só como bens materiais, não só como dinheiro, não só como fortuna, mas como conquistas que são baseadas nas nossas qualidades íntimas. Aquelas conquistas que a gente adquire na convivência com as pessoas, no trato com essas pessoas e no bem que a gente pode fazer para com elas. E seguindo a nossa análise, Vanderlei, amigas e amigos, eu trago um trechinho do livro Dinheiro, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, lá em 1986. É mais ou menos novo o livro. Num texto chamado Sejamos Ricos com Jesus. E Emmanuel nos diz assim: existem criaturas altamente tituladas nas convenções no mundo, que trazem consigo uma fonte viva da humildade do coração, enquanto há mendigos de rosto desfigurado que carregam no íntimo a névoa espessa do orgulho a empanar-lhes o entendimento. Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza e encontramos pobres lamentavelmente ricos de sovinice. Somos defrontados em toda parte por grandes almas que se fazem humildes a serviço do Senhor, na pessoa do próximo, e frequentemente surpreendemos espíritos rasteiros envergando túnicas de vaidade e dominação. A pobreza e a pequenez não existem na obra divina. Constituem apenas posições transitórias, criadas por nós mesmos, na jornada evolutiva em que aprendemos, pouco a pouco, sob o patrocínio da luta e da experiência,
que tudo é grande no universo de Deus. Nós podemos ser muito ricos, mas precisamos aprender a amar, fazendo pelos outros aquilo que a gente quer a nós mesmos e aprendendo a usar todos os dons, todas as qualidades que nós temos em benefício de todos que vivem e convivem conosco. Muito obrigado aí, Vanderlei. Muito obrigado, Jefferson. Agradecemos imensamente a tua contribuição e gostaríamos de ouvir a tua mensagem aos nossos convidados. Amigos, amigas, não nos preocupemos excessivamente em acumular bens, mas nos preocupemos em aprender a usá-los com inteligência, com coerência, em benefício de todos à nossa volta. Esse é o propósito com o qual Deus nos concede os bens que nos são trazidos como usufrutuários e não como proprietários. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Jesus, a sós, sem finança terrestre, usou as margens de um lago simples, ofertou simpatia aos que lhe buscavam a convivência, confortou os enfermos da estrada, falou do reino de Deus a alguns pescadores de vida, singela, e transformou o mundo inteiro. Envolvemo-nos de alegria com os nossos irmãos que nos assistem. Distribuam a nossa mensagem aos corações necessitados de esclarecimentos e consolo. Foi um privilégio ter estado com vocês e até o próximo domingo com o programa Palavras Consoladoras.